Primeiro livro de Samuel, capítulo 12. A mensagem de despedida de Samuel. Então Samuel disse aos israelitas: Eu fiz o que me pediram, dei a vocês um rei para governá-los. Agora vocês têm um rei que os guiará. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Fui o seu líder desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, me acusem agora, na presença do Senhor Deus e do rei que ele escolheu. Por acaso tomei o boi ou o jumento de alguém? Enganei ou persegui alguém? Recebi dinheiro de alguém para torcer a justiça? Se fiz alguma dessas coisas, eu devolverei o que tirei. O povo respondeu: O Senhor não nos enganou, nem nos perseguiu, e não tomou nada de ninguém. Samuel disse: O Senhor e o rei que ele escolheu são testemunhas de que hoje vocês acharam que estou completamente inocente de qualquer acusação. Sim, o Senhor é testemunha, responderam eles. E Samuel continuou: O Senhor é testemunha, ele que escolheu Moisés e Arão e trouxe do Egito os antepassados de vocês. Fiquem agora onde estão, e eu os acusarei diante de Deus, o Senhor, e os farei lembrar de todas as coisas poderosas que ele fez para salvar vocês e os seus antepassados. Quando Jacó e a sua família foram para o Egito, os egípcios os escravizaram, e eles, os antepassados de vocês, pediram ajuda ao Senhor. Então ele mandou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os colocaram nesta terra. Mas os antepassados de vocês esqueceram o Senhor, nosso Deus. Por isso ele deixou que Sísera, o comandante do exército da cidade de Azor, e os filisteus e o rei de Moabe lutassem contra eles e os vencessem. Aí eles gritaram pedindo ajuda a Deus, o Senhor, dizendo: Ó Deus, nós pecamos, pois te deixamos e adoramos o Deus Baal de várias cidades e também Astarote. Mas agora livra-nos dos nossos inimigos e nós te adoraremos. Então o Senhor enviou Gideão, Baraque, Jefté e Samuel, que os libertaram dos seus inimigos, e assim vocês viveram em segurança. E quando viram que o rei Naás de Amon ia atacá-los, vocês rejeitaram o Senhor nosso Deus como rei e me disseram: Nós queremos um rei para nos governar. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês pediram, e o Senhor Deus deu esse rei. Tudo correrá bem para vocês se temerem o Senhor, nosso Deus, se o adorarem, se o ouvirem, se obedecerem às suas ordens, e se vocês e o seu rei o seguirem. Porém, se não ouvirem o Senhor e se desobedecerem às suas ordens, ele ficará contra vocês e contra o seu rei. Fiquem agora onde estão e vocês verão que coisa maravilhosa o Senhor vai fazer. Estamos na época da seca e o trigo está sendo colhido, não é mesmo? Pois eu vou orar e o Senhor vai mandar trovões e chuva. Quando vocês virem isso acontecer, compreenderão que cometeram um grande pecado contra Deus, o Senhor, quando pediram um rei. Aí Samuel orou, e no mesmo dia o Senhor mandou trovões e chuva. Então todo o povo ficou com medo do Senhor e de Samuel. Eles disseram a Samuel: Por favor, ore por nós ao Senhor, seu Deus, e assim nós não morreremos. Além de todos os nossos pecados, ainda pecamos ao pedir um rei. Não fiquem com medo, respondeu Samuel. Embora vocês tenham feito uma coisa tão má, não deixem de adorar o Senhor nosso Deus, mas sirvam a Ele com todo o coração. Não andem atrás de deuses falsos. Eles não podem ajudar nem salvar vocês, pois não são verdadeiros. Deus, o Senhor, pela honra do seu nome, prometeu que não vai abandoná-los, pois resolveu fazer com que vocês sejam o povo dele. Quanto a mim, não deixarei de orar por vocês, pois do contrário estaria pecando contra o Senhor. E eu lhes ensinarei o caminho bom e direito.
temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente com todo o coração. Lembrem das grandes coisas que Ele fez por vocês. Mas se vocês continuarem a fazer o mal, certamente, tanto vocês como o seu rei serão destruídos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Guerra contra os filisteus. Saul já era adulto quando se tornou rei e governou o povo de Israel 2 anos. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Miquimás e na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com o seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Gebá e os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus e agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Os filisteus se reuniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miquimás, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída e numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros entre rochas, em covas e em poços. Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gade e de Gileade. Saul havia ficado em Gilgal e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem dos seus soldados. Eram mais ou menos 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e os seus homens ficaram em Gebá, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo foi na direção de Ofra, na terra de Sual. O outro seguiu rumo a Bet-Horon. E o terceiro, na direção do monte de onde se avista o vale de Zeboim e o deserto. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças. Por isso, não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas, os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam aos filisteus. Estes cobravam caro dos israelitas para afiar machados e ferrões de tocar bois e mais caro ainda para afiar arados e enxadas. Por isso, no dia da batalha,
Nenhum soldado israelita tinha nem espada, nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Micmas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 14. A vitória de Jonatas. Um dia Jonatas disse ao rapaz que carregava as suas armas: "Vamos até o acampamento filisteu que está no outro lado do desfiladeiro." Mas Jonatas não contou ao pai o que ia fazer. Saul estava em Migron, perto de Gibeá, acampado debaixo de um pé de romã. Com ele estavam mais ou menos 600 homens. O sacerdote que usava o manto sacerdotal era Aías, filho de Aitube e sobrinho de Icabô. Icabô era filho de Finéias e neto de Eli, que havia sido sacerdote do Senhor Deus em Siló. Os homens não sabiam que Jonatas havia saído do acampamento. No desfiladeiro que Jonatas tinha de atravessar para chegar ao acampamento dos filisteus, havia 2 grandes pedras, uma de cada lado da passagem. Uma era chamada de Bocês e a outra de Senê. Uma estava no lado norte do desfiladeiro, de frente para Micmas, e a outra no lado sul, de frente para Gebá. Jonatas disse ao rapaz que o acompanhava: "Vamos até o acampamento desses filisteus pagãos. Pode ser que o Senhor nos ajude, e se ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos." O rapaz respondeu: "Faça o que achar melhor. Eu estou com o Senhor." "Muito bem", respondeu Jonatas. "Vamos até lá e deixemos que aqueles homens nos vejam. Se eles disserem para ficarmos parados até que cheguem perto de nós, nós obedeceremos. Mas se disserem para irmos até o lugar onde eles estão, nós iremos, pois isso será o sinal de que o Senhor Deus nos deu a vitória." Aí os 2 deixaram que os filisteus os vissem, e estes disseram: "Vejam, alguns hebreus estão saindo das tocas onde estavam escondidos." Então os soldados filisteus chamaram Jonatas e o rapaz. "Subam até aqui, queremos mostrar uma coisa a vocês." Jonatas disse ao rapaz: "Siga-me, pois o Senhor Deus deu ao povo de Israel a vitória sobre os filisteus." Ele subiu engatinhando e o rapaz o seguiu. Jonatas ia atacando e derrubando os filisteus e o rapaz os ia matando. Nesse primeiro ataque, eles mataram cerca de 20 homens, em uma área de mais ou menos 1.200 metros quadrados. Todos os filisteus que estavam no acampamento ficaram apavorados. Os patrulheiros e os soldados do acampamento tremeram de medo. A terra também tremeu e houve uma grande confusão. A derrota dos filisteus. Os espiões de Saul que estavam em Gibeá, no território da tribo de Benjamim, viram que os filisteus estavam tontos, correndo para cá e para lá. Então Saul disse aos seus oficiais: "Contem os nossos soldados e vejam quem está faltando." Eles contaram e descobriram que estavam faltando Jonatas e o rapaz que carregava as suas armas. Aí Saul disse a Aías, o sacerdote: "Traga aqui a arca da aliança." Ele disse isso porque naquele tempo a arca ia na frente do povo de Israel. Enquanto Saul falava com o sacerdote, a confusão no acampamento filisteu aumentava cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: "Você não precisa mais consultar o Senhor." Aí ele e os seus homens entraram na batalha contra os filisteus. Estes, em completa confusão, estavam lutando uns contra os outros. Os hebreus que haviam passado para o lado dos filisteus e tinham ido para o acampamento com eles, mudaram de lado outra vez e se juntaram com Saul e Jonatas. Os israelitas que estavam escondidos nas montanhas de Efraim também souberam que os filisteus estavam fugindo. Eles se reuniram e atacaram os filisteus, lutando todo o caminho até além de Bet-Avém. E o Senhor Deus deu naquele dia a vitória ao povo de Israel. Depois da batalha.
Naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul havia feito este juramento: quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Todos eles chegaram a um bosque e ali acharam mel por toda a parte. As árvores estavam cheias de mel, mas ninguém comeu nada, porque eles estavam com medo do juramento de Saul. Mas Jonatas não tinha ouvido o seu pai dar a ordem ao povo. Por isso, estendeu o bastão que tinha na mão, molhou a ponta num favo e comeu um pouco de mel. E logo se sentiu melhor. Mas um dos homens disse: todos estão fracos de fome, porque o seu pai nos ameaçou, dizendo: quem comer qualquer coisa hoje será amaldiçoado. Então Jonatas respondeu: o meu pai fez uma coisa terrível com o nosso povo. Vejam como estou me sentindo melhor depois de comer um pouco deste mel. Teria sido bem melhor se hoje o nosso povo tivesse comido o alimento que tomou do inimigo quando o derrotou. Imaginem quantos filisteus mais eles teriam matado. Naquele dia, os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmas até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo, e comeram a carne com o sangue. Aí alguém foi dizer a Saul: olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição! Rolem aqui para mim uma pedra grande! E ordenou ainda: vão para o meio do povo e digam a eles que tragam aqui o seu gado e as suas ovelhas, e que os matem e os comam aqui, e que não pequem contra Deus, comendo carne com sangue. Por isso, naquela noite, todos trouxeram o seu gado e o mataram ali. E Saul construiu um altar para o Senhor Deus, e esse foi o primeiro que ele construiu. O povo salva Jonatas. Aí Saul disse aos seus soldados: vamos descer de noite e atacar os filisteus. Até o amanhecer, nós tomaremos tudo o que eles têm e não deixaremos nenhum filisteu vivo. Eles responderam: faça o que achar melhor. Mas o sacerdote disse: primeiro vamos consultar a Deus. Aí Saul perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu darás a vitória ao povo de Israel? Mas naquele dia Deus não respondeu nada. Então Saul disse aos oficiais: venham aqui e descubram que pecado foi cometido hoje. Eu prometo pelo Senhor, o Deus vivo, o Salvador de Israel, que mesmo que o culpado seja o meu filho Jonatas, eu o matarei. Mas ninguém respondeu nada. Então Saul ordenou: fiquem todos de um lado, eu e o meu filho Jonatas ficaremos do outro. Faça o que achar melhor, responderam eles. Então Saul disse ao Senhor, o Deus de Israel: ó Deus, por que não me respondeste hoje? Ó Senhor, Deus de Israel, responde por meio do sorteio. Se a culpa for minha ou de Jonatas, responde pela pedra marcada Urim. Mas, se a culpa for de Israel, o teu povo, responde pela pedra marcada Tumim. E a resposta indicou Jonatas e Saul, e não os soldados. Então Saul disse: façam um sorteio para saber se a culpa é minha ou do meu filho Jonatas. E Jonatas foi indicado. Então Saul perguntou: o que foi que você fez? Eu comi um pouco de mel que tirei com a ponta do bastão que eu tinha na mão, respondeu Jonatas. E estou aqui pronto para morrer. Que Deus me mate se você não for morto, disse Saul. Mas os soldados responderam: isso nunca! Jonatas, que deu esta grande vitória ao povo de Israel, não deve morrer. Nós prometemos pelo Senhor, o Deus vivo, que ele não vai perder nenhum fio de cabelo. O que ele fez hoje foi conseguido com a ajuda de Deus. E assim os soldados salvaram Jonatas da morte. Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para sua terra.
o reinado e a família de Saul. Depois que se tornou o rei de Israel, Saul lutou contra todos os povos vizinhos que eram seus inimigos, os povos de Moabe, de Amon e de Edom, os reis de Zoba e os filisteus, e em toda parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas, e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. Saul tinha 3 filhos homens, Jonatas, Isvi e Malquissua. A sua filha mais velha chamava-se Merabe, e a mais nova, Mical. A sua mulher chamava-se Ainoã, e era filho de Aimaas. O comandante do exército de Saul era o seu primo Abner, filho de seu tio Ner. Quis, o pai de Saul, e Ner, o pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante toda a sua vida, Saul lutou ferozmente contra os filisteus, e sempre que encontrava um homem forte e valente, ele o alistava no seu exército. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Guerra contra os amalequitas. Samuel disse a Saul: O Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz. Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o seu exército e em Telaim fez uma contagem dos seus soldados. Havia 200.000 soldados do povo de Israel e 10.000 de Judá. Aí Saul e todos os seus soldados foram para a cidade de Ameleque e ficaram esperando escondidos no leito seco de um rio. Saul preveniu os queneus: Saiam do meio dos amalequitas para que eu não os mate junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles vieram do Egito. Então os queneus saíram, e Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag, também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros, e tudo mais que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Saul é rejeitado como rei. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas. Pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: Você pode pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que é que você não obedeceu? Por que é que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul.
Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Desobedeci às ordens de Deus o Senhor e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. E Samuel ordenou: tragam aqui o rei Agag. Tremendo de medo, Agag foi até o lugar onde Saul estava e disse: como é amargo morrer. Samuel disse: assim como a sua espada fez muitas mães ficarem sem filhos, agora também a sua mãe vai ficar sem o seu filho. Em seguida, Samuel cortou Agag em pedaços em Gilgal, em frente do altar. Aí Samuel foi para Ramá e Saul voltou para sua casa em Gibeá. E nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele. E o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Davi é ungido rei. O Senhor Deus disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Respondeu Samuel. Se Saul souber disso, ele me mata. O Senhor Deus respondeu: leve um bezerro e diga que você foi lá para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e depois eu lhe digo o que fazer. Você ungirá como rei aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo encontrá-lo e perguntaram: a sua visita é de paz? Sim, respondeu ele. Eu vim oferecer um sacrifício a Deus. Purifiquem-se e venham comigo. Ele mandou que Jessé e os seus filhos se purificassem e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou a Samuel. Mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor.
Aí Jessé trouxe o seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor Deus também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos, e Samuel disse: o Senhor Deus não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre, cheio de azeite, e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Davi e Saul. O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira, e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul. Este gostou muito de Davi e o escolheu para carregar as suas armas. E mandou a seguinte mensagem a Jessé: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul, e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Golias desafia os israelitas. Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam no lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava de um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura e usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze, que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo, também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mandem alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Davi no acampamento de Saul.
Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo. Enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente de batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar.
mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isto, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Davi mata Golias. Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi. O ajudante que carregava suas armas ia na frente. Quando chegou perto de Davi, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse a Davi: para que é esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo: venha, que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça. E darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus e levaram as coisas do acampamento deles. Davi pegou a cabeça de Golias e a levou para Jerusalém. Porém, as armas de Golias ele guardou na sua própria barraca. Davi é apresentado a Saul. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é aquele rapaz? Meu senhor, juro pela sua vida que não sei, respondeu Abner. Então vá e procure saber, disse Saul. Assim, quando Davi voltou para o acampamento depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Davi ainda estava carregando a cabeça de Golias. Saul perguntou: rapaz, quem é você? Sou filho do seu criado Jessé, da cidade de Belém, respondeu Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18. Saul e Davi terminaram a sua conversa. Jonatas, filho de Saul, começou a sentir uma profunda amizade por Davi e veio a amá-lo como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul levou Davi para sua casa e não deixou que voltasse para a casa do seu pai. Jonatas e Davi fizeram um juramento de amizade, pois Jonatas tinha grande amor por Davi. Ele tirou a capa que estava usando e a deu a Davi. Deu também a sua túnica militar, a espada, o arco e o cinto. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul o enviou. Então Saul o promoveu a comandante do seu exército.
e isso agradou a todo o exército, inclusive aos outros oficiais. A inveja de Saul. Quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções alegres, dançavam e tocavam pandeiro e lira. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso, ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau mandado por Deus dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha, e tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi porque ele era um líder corajoso. Davi casa com a filha de Saul. Então Saul disse a Davi: aqui está Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei em casamento a você, com a condição de que você me sirva como soldado valente e fiel, e lute nas batalhas de Deus, o Senhor. Saul pensava que desta maneira os filisteus matariam Davi, e assim não teria ele mesmo de fazer isso. Davi respondeu: quem sou eu e quem é a minha família em Israel para que eu seja genro do rei? Mas quando chegou a época de Merabe ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a um homem chamado Adriel, da cidade de Meolá. Porém Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E quando Saul soube disso, ficou contente. Ele pensou: vou dar Mical em casamento a Davi, e ela servirá como uma armadilha para que ele seja morto pelos filisteus. Então, pela 2ª vez, Saul disse a Davi: você será meu genro. Ele mandou que os seus oficiais conversassem em particular com Davi e dissessem a ele: o rei e todos os oficiais gostam de você. Esta é uma boa ocasião para você casar com a filha dele. Então eles falaram com Davi e ele respondeu: ser genro do rei é uma honra grande demais para uma pessoa pobre e sem valor como eu. Os oficiais contaram a Saul o que Davi tinha dito, e ele ordenou que dissessem o seguinte a Davi: tudo o que o rei quer de você em pagamento pela noiva são os prepúcios de 100 filisteus mortos, como vingança contra os inimigos dele. Saul tinha planejado isso porque assim Davi seria morto pelos filisteus. Os oficiais contaram a Davi o que Saul tinha dito, e ele ficou entusiasmado com a ideia de ser genro do rei. Antes do dia marcado para o casamento, Davi e os seus soldados foram e mataram 200 filisteus. Aí Davi levou ao rei os prepúcios dos filisteus mortos e os contou na presença dele, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul deu a sua filha Mical em casamento a Davi. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi e que a sua filha Mical o amava. Por isso ficou com mais medo ainda de Davi e pelo resto da sua vida foi seu inimigo. Todas as vezes que os exércitos filisteus saíam para lutar, Davi conseguia mais vitórias do que todos os outros oficiais de Saul, e assim ficou muito famoso.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 19. Saul persegue Davi. Saul contou ao seu filho Jonatas e a todos os seus oficiais que ele planejava matar Davi. Mas Jonatas era muito amigo de Davi e por isso lhe disse: "O meu pai está planejando matar você. Amanhã cedo tenha cuidado. Esconda-se em algum lugar secreto e fique lá. Eu vou esperar pelo meu pai no campo em que você estiver escondido e vou falar com ele a seu respeito. Se descobrir alguma coisa, eu aviso você." Então Jonatas elogiou Davi para Saul e disse: "Meu pai, não faça nenhum mal ao seu servidor Davi, pois ele nunca lhe fez nenhum mal. Pelo contrário, tudo o que ele tem feito tem ajudado bastante o Senhor. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então, por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão?" Saul atendeu o pedido de Jonatas e jurou em nome do Senhor, o Deus vivo, que Davi não seria morto. Então Jonatas chamou Davi e lhe contou tudo. Aí o levou a Saul e Davi continuou a servir o rei como antes. E novamente houve guerra contra os filisteus. Davi os atacou e derrotou tão completamente que eles fugiram. Um dia, um espírito mau mandado pelo Senhor dominou Saul. Ele estava sentado em casa com a lança na mão e Davi estava ali, tocando lira. Saul tentou espetar Davi na parede com a sua lança, mas ele se desviou e a lança ficou fincada na parede. Então Davi correu e escapou. Naquela mesma noite, Saul mandou alguns homens vigiarem a casa de Davi para o matarem na manhã seguinte. Mical, a mulher de Davi, o avisou: "Se você não fugir esta noite, amanhã estará morto." Aí ela desceu Davi por uma janela e ele correu e escapou. Então Mical pegou o ídolo protetor do lar e o deitou na cama. Pôs uma almofada feita de pelo de cabra na cabeça dele e o cobriu. Quando os homens de Saul foram pegar Davi, Mical disse que ele estava doente, mas Saul mandou que voltassem lá e que eles mesmos vissem Davi. "Tragam Davi aqui na sua cama e eu o matarei", disse Saul. Eles entraram e acharam o ídolo do lar na cama e a almofada de pelo de cabra na cabeça dele. Então Saul perguntou a Mical: "Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar?" Ela respondeu: "Ele disse que me mataria se eu não o ajudasse a fugir." Davi escapou, foi para Ramá e contou a Samuel tudo o que Saul tinha feito contra ele. Depois ele e Samuel foram para a casa dos profetas e ficaram lá. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá e mandou alguns homens lá para prendê-lo. Quando eles chegaram, viram um grupo de profetas profetizando e Samuel era o líder. Então o Espírito de Deus dominou os homens de Saul e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube disso, mandou mais mensageiros e eles também começaram a profetizar. Então mandou mensageiros pela terceira vez e aconteceu a mesma coisa. Aí o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou a um poço grande na cidade de Seco, perguntou onde estavam Samuel e Davi. Eles disseram que eles estavam na casa dos profetas. Enquanto Saul estava indo para lá, o Espírito de Deus o dominou também, e ele foi profetizando por todo o caminho até chegar à casa dos profetas. Lá tirou a roupa e profetizou na presença de Samuel. E ficou deitado no chão, nu, o dia inteiro e a noite inteira. E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Primeiro livro de Samuel, capítulo 20. Jonatas ajuda Davi. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá
foi até o lugar onde Jonatas estava e disse: O que foi que eu fiz? Qual foi o meu crime? Que mal fiz eu ao seu pai para ele querer me matar? Jonatas respondeu: Que Deus não permita que você morra. O meu pai me conta tudo o que faz, seja importante ou não. Ele não esconderia isso de mim. Isso não é bem assim. Mas Davi respondeu: O seu pai sabe muito bem o quanto você gosta de mim. Por isso, resolveu não deixar que você fique sabendo dos planos dele, para você não sofrer muito. Eu juro pela sua vida e pela vida de Deus, o Senhor, que estou bem perto da morte. O que você quer que eu faça? Perguntou Jonatas. Davi respondeu: Amanhã é a festa da lua nova, e eu deveria ir sem falta ao jantar do rei. Mas se você deixar, eu irei me esconder no campo até depois de amanhã à noite. Se o seu pai notar que eu não estou à mesa, diga que eu pedi a você para me deixar ir com urgência a Belém, pois está na época de toda a minha família oferecer lá o sacrifício anual. Se ele disser: Está bem, eu estarei salvo. Mas se ele ficar com raiva, então você ficará sabendo que ele está com más intenções. Peço que você me faça este favor e cumpra assim a promessa sagrada que me fez. Porém, se eu sou o culpado, mate-me você mesmo. Por que deixar o seu pai fazer isso? Nem pense numa coisa dessas, respondeu Jonatas. Se eu soubesse que o meu pai estava mesmo resolvido a acabar com você, acha que eu não o avisaria? Então Davi perguntou: E se seu pai responder com raiva, quem vai me avisar? Jonatas respondeu: Venha comigo, vamos até o campo. Eles foram e Jonatas disse a Davi: Que o Senhor, o Deus de Israel, seja nossa testemunha. Amanhã e depois de amanhã, a esta hora, eu vou fazer algumas perguntas ao meu pai. Se a intenção dele para com você for boa, eu lhe mandarei dizer. Mas se ele tiver a intenção de fazer alguma coisa contra você, que o Senhor Deus me mate se eu não enviar uma mensagem a você e não deixá-lo ir embora são e salvo. Que o Senhor esteja com você, assim como esteve com o meu pai. E agora, se eu continuar vivo, cumpra a sua promessa sagrada e seja fiel a mim. Mas se eu morrer, trate sempre a minha família com bondade. E quando o Senhor destruir completamente todos os nossos inimigos, que nós não quebremos a promessa que fizemos um ao outro. Se você a quebrar, Deus o castigará. Novamente Jonatas fez um juramento de amizade a Davi, pois ele amava Davi como a si mesmo, e disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova, e se você não estiver lá, a sua falta será notada. Depois de amanhã, a sua falta será notada ainda mais. Assim, vá para o lugar onde você se escondeu da outra vez e fique atrás do monte de pedras que há ali. Então eu atirarei 3 flechas, como se o monte de pedras fosse um alvo. Aí direi ao meu empregado para ir buscá-las. Se eu disser a ele: Olhe, as flechas estão para cá de você, pegue-as. Isso quer dizer que tudo está bem e você pode sair. Eu juro por Deus, o Senhor, que nesse caso você não estará em perigo. Mas se disser a ele: As flechas estão mais para lá de você, então fuja, pois o Senhor estará mandando que você vá. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. Então Davi se escondeu no campo. O rei Saul chegou para a festa da lua nova e sentou-se para comer no lugar de costume, perto da parede. Abner sentou-se ao lado de Saul e Jonatas na sua frente. Mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada porque pensou: deve ter acontecido alguma coisa com ele, e de certo ele não passou pela cerimônia de purificação. No dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Aí Saul perguntou a Jonatas: Por que Davi não veio comer nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu: Ele me pediu licença para ir a Belém. Ele me disse: Deixe-me ir a Belém, porque a minha família está lá fazendo a festa do sacrifício. E o meu irmão mandou que eu também fosse.
Se você é meu amigo, deixe que eu vá ver os meus parentes. E Jonatas continuou: é por isso que ele não está no seu lugar à mesa. Então Saul ficou muito zangado com Jonatas e disse: seu filho de uma mulher à toa. Agora eu sei que você passou para o lado de Davi, trazendo desonra para você e para sua mãe. Enquanto Davi for vivo, você não será rei deste país. Vá agora e traga-o aqui, porque é preciso que ele morra. Por que é que ele deve morrer? Perguntou Jonatas. O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim, Jonatas compreendeu que o seu pai estava mesmo resolvido a matar Davi. Jonatas levantou-se furioso da mesa e não comeu nada naquele dia, o segundo dia da festa da lua nova. Ele estava muito sentido porque Saul tinha insultado Davi. Na manhã seguinte, ele foi ao campo a fim de encontrar Davi como tinham combinado. Levou consigo um rapazinho e disse: corra e vá buscar as flechas que eu atirar. O rapaz correu e Jonatas atirou uma flecha que passou além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou: a flecha caiu mais para lá de você. Não fique aí parado. Ande logo. O rapaz pegou as flechas e voltou para perto do seu patrão, não sabendo o que queria dizer tudo aquilo. Somente Jonatas e Davi sabiam. Aí Jonatas entregou as suas armas ao rapaz e mandou que as levasse de volta para a cidade. Depois que o rapaz foi embora, Davi saiu de trás do monte de pedras, jogou-se no chão e encostou o rosto na terra 3 vezes. Então eles se beijaram chorando, e a tristeza de Davi era maior do que a de Jonatas. Aí Jonatas disse a Davi: Deus esteja com você. O Senhor Deus fará com que você e eu e os seus descendentes e os meus cumpramos sempre a promessa sagrada que nós fizemos um ao outro. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21. Davi foge de Saul. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. O sacerdote saiu tremendo para se encontrar com Davi e disse: Por que é que você veio aqui sozinho? Davi respondeu: Estou aqui a serviço do rei. Ele ordenou que eu não deixasse ninguém saber o que ele me mandou fazer. Por isso mandei que os meus soldados fossem encontrar-se comigo em certo lugar. Agora diga, o que é que você tem para comer? Me dê uns 5 pães ou qualquer outra coisa que você tiver. O sacerdote disse: Eu não tenho pão comum, só pão sagrado. Você pode levá-lo, se é que já faz algum tempo que os seus soldados não tiveram relações sexuais. Davi respondeu: Claro que não tiveram. Nós não estivemos com nenhuma mulher. Os meus homens sempre se mantêm puros quando saímos em missão comum. Quanto mais agora que estamos em missão especial. Então o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, porque ele só tinha os pães que haviam sido oferecidos a Deus, o Senhor. Esses pães tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães frescos. Acontece que Doeg, o edomita, que era o chefe dos pastores de Saul, estava ali, naquele dia, porque tinha de cumprir um dever religioso. Davi disse a Aimeleque: Você tem uma espada ou uma lança para me dar? Eu não trouxe a minha espada nem outra arma. Por causa das ordens do rei, eu saí com muita pressa. Aimeleque respondeu: Tenho a espada de Golias, o filisteu, que você matou no Vale do Carvalho. Ela está atrás do manto sacerdotal enrolada num pano. Leve-a se quiser. É a única arma que há aqui. Davi disse: Não existe espada melhor do que essa. Pode me dar. Então Davi saiu, fugindo de Saul, e foi procurar Aquis, o governador da cidade de Gate. As autoridades da cidade disseram a Aquis: Não há dúvida de que este é Davi, o rei da terra de Israel. A respeito dele, as mulheres cantavam enquanto dançavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Davi assustou-se com as palavras deles e ficou com muito medo de Aquis.
Então, na frente de todos eles, fez de conta que estava louco. Quando tentaram segurá-lo, ele começou a agir como doido, rabiscava os portões da cidade e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus oficiais: "Este homem está louco. Por que o trouxeram para cá? Será que já não tenho bastantes loucos em volta de mim? Por que trazem outro doido para minha própria casa, a fim de me aborrecer com as suas loucuras?"